Fala pessoal, estamos aqui de novo com problemas do LeetCode. O nome desse problema é Zigzag Conversion e o link está na descrição, certo? Ele vai dizer aqui o enunciado do problema e eu prefiro explicar para vocês de uma forma mais gráfica, mas basicamente essa função vai receber uma string e o número de colunas ela vai tornar outra string. Vamos lá. Basicamente ele quer que a gente converta essa string em outra que tem o mesmo tamanho. Para fazer esse processo de conversão, ele vai pedir para que a gente imagine essa string sendo escrita em forma de zigue-zague. E por zigue-zague ele quer dizer o seguinte: um outro parâmetro dessa função é o número de colunas que a gente vai usar, certo? Então imagine que ele deu essa string aqui pra gente e ele também o número de colunas igual a 3. O padrão de zigue-zague que ele vai trazer aqui pra gente é da seguinte forma: a gente vai começar de cima para baixo, escrevendo inicialmente as letras uma em cima da outra, né? Certo? Então a gente vai ter pay e aí a gente vai partir para escrever as letras na diagonal. PayPal. Quando chegar aqui no topo de novo, a gente vai continuar escrevendo de cima para baixo, certo? PayPal is hiring. Beleza. Uma vez que a gente escreveu esse padrão de zigue-zague, a string que ele quer que a gente retorne é a string que a gente tem quando a gente lê esse zigue-zague, certo? Da esquerda para direita, linha a linha. Então aqui a gente ia ter o seguinte: a gente ia ter a nova string seria composta pelas letras, né? P, A, H, N, essas daqui e essas daqui. Então seria o retorno dessa função seria essa string aqui, tá? Eu vou escrever a parte dela só para a gente ter uma ideia. P, A, H, N, A, P, L e assim por diante. Se o número de colunas tivesse sido 4, né? A gente ia seguir o mesmo processo, só que ia ter 4 colunas, 4 linhas, perdão. Então, PayPal is hiring. E aí o retorno, nesse caso, seria P, I, N, A, L, S e assim por diante. Beleza? Então, vamos lá. Existe mais de uma abordagem para esse problema. Quando eu fui resolver sozinho, eu pensei na abordagem que é a seguinte: eu pensei que como é que eu, ser humano, consigo, né, determinar essas letras aqui, trazer esse retorno. Basicamente, nesse processo que eu estou fazendo aqui, eu estou registrando a cada letra que eu escrevo, né? Eu estou registrando basicamente em que linha pertence à letra que eu estou escrevendo. Então, quando eu escrevo o P aqui, eu sei que o P pertence à primeira linha, o A à segunda linha, o Y à terceira, e aí quando eu chego na última linha, eu volto para a segunda, né? Obviamente, e aí registro que o P está na segunda, o A na primeira e assim por diante. Perceba que nesse caso aqui, o eixo horizontal não faz tanta diferença. É como se a gente estivesse indo para cima e para baixo aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, segunda, primeira, segunda, terceira, primeira. A gente tem um padrão de zigue-zague aqui porque, obviamente, a gente não pode escrever uma letra em cima da outra, né? Mas o que a gente está fazendo aqui, nesse processo, é basicamente indo para cima e para baixo, né? Toda vez que a gente chega no final, isso para cada letra da string, né? Toda vez que a gente chega no final, a gente vai para cima. Toda vez que a gente chega no começo, a gente vai para baixo. Então, o que eu pensei em fazer? Pensei em criar tantas listas aqui, né? Tantas vetores, né? Arrays no TypeScript, que é a linguagem que a gente vai usar. Quantas colunas ele dá pra gente. E fazer uma iteração pelas letras dessa string e ir registrando em que linha pertence cada letra, né? No final, a gente vai ter 3 listas aqui, né? E para pegar essa string final, a gente vai fazer uma iteração por cada uma dessas listas e trazer as palavras. Literalmente, a gente vai simular o processo que a gente faz, né, quando a gente está resolvendo isso aqui manualmente. Então, vamos lá. Deixa eu abrir meu VS Code aqui. Como eu falei, a gente vai usar TypeScript. E vamos lá, né? Pessoal, acabei de perceber o quão difícil é escrever código e falar ao mesmo tempo. Principalmente para uma mente limitada como a minha, limitada de RAM. Mas vamos lá, eu vou escrever o código
eu vou acelerar na parte que estiver escrevendo e na parte que estiver explicando, eu vou explicar. O primeiro caso especial que a gente tem que se livrar de cara, né, é quando o número de linhas é igual a 1. Quando é igual a 1, obviamente a gente simplesmente vai retornar, né, não tem zigue-zague, a gente vai retornar a string como a gente recebeu. Então vamos se livrar desse caso logo, né? Show! Agora a gente vai passar pro algoritmo em si, né? Como eu falei, a ideia é a gente percorrer isso daqui, né? Perdão, a ideia é primeiro a gente criar um mapa, né, que vai associar os números das linhas para listas, ou vetores, ou arrays, como a gente está usando TypeScript, array, né? A gente vai criar um mapa que associa o número da linha a listas, né? Então essa aqui vai ser a linha 1, vai ter essa lista, linha 2, essa lista, linha 3, essa lista, beleza? Para fazer isso eu vou criar uma variável chamada map, de tipo record, que é basicamente um objeto no TypeScript, mas a gente diz quais são as chaves, quais são os valores, né? A chave vai ser números, né, que corresponde às linhas, e os valores vão ser string array, né? Se eu conseguir soletrar. Show. E aí o que a gente tem que fazer? Para cada uma das linhas, né, que ele deu pra gente, a gente vai ter que criar uma lista aí inicialmente vazia. Então, infelizmente no TypeScript não tem JavaScript, né? Então, uma forma elegante de a gente fazer isso. Como a gente está usando indexação com 1, a gente vai fazer da seguinte forma: menor igual aqui, né? NumRows. E aí, a gente vai fazer map. Colocar uma lista vazia, cada uma das, para cada uma das linhas. Beleza. Feito isso, a gente vai fazer a iteração agora pelas letras da string que nos foi dada, né? O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que ir para cima e para baixo, né? Quando a gente chegar na última linha, a gente tem que lembrar de voltar para cada uma das letras, né, que tem nessa palavra. Poxa, deixa eu tentar explicar de novo. A gente vai percorrer cada uma das letras, beleza. A gente vai manter aqui uma variável para lembrar. Esse é o ponto mais importante que eu devia ter falado no começo, né? A gente vai manter uma variável aqui para lembrar em que linha a gente tá, certo? Ao percorrer essas letras. E a gente vai incrementar ou decrementar essa variável dependendo se a gente está subindo ou descendo lá na nosso zigue-zague, né? Vamos ver se fica mais claro escrevendo o código, né? Nossa primeira linha, obviamente, né? A gente começa de cima e a gente vai fazer o seguinte: pega aquela lista, né, que corresponde à primeira, lista que corresponde à primeira linha, e a gente vai colocar nessa lista caracteres, né? E aí a gente precisa saber se a gente está percorrendo a lista de cima para baixo, de baixo para cima, né? A forma mais fácil de fazer isso é criar uma variável, outra variável chamada down. Inicialmente é true, né? Porque a gente começa de cima para baixo. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai checar aqui no valor dessa variável. Se for para baixo, né, a gente vai incrementar a variável, e se não, a gente vai decrementar. Legal. E aí é só, né? Só que a gente precisa inverter o sentido que a gente está percorrendo quando a gente chega no começo ou no final, né? Então vamos lá. Se a nossa variável aqui é igual a 1 ou é igual a última, né? NumRows. O que a gente vai fazer? Simplesmente inverter o sentido, né? E é isso.
a gente já tem as listas prontas, né? Esse algoritmo aqui nos dá exatamente o que a gente queria, que era cada lista, para cada linha que ele deu, né? Uma lista com as palavras nessa ordem. Ops. E a gente só precisa fazer uma iteração por cada uma dessas listas na ordem e colocar isso numa outra string, né? Eu vou chamar de converted string. Inicializar com a lista vazia. A gente vai fazer mais um loop pelas chaves do nosso mapa. E aí a gente está usando object.keys aqui porque ele garante a ordem, certo? As nossas chaves são 1, 2, 3 até num-rows. E isso aqui garante que a gente vai acessar essas chaves nessa ordem. E a gente vai... Keys não, aqui seria no singular, né? Key. Vai acessar essa lista, né? E aí é que tá. Para cada uma das letras que tiverem lá, como a gente está acessando as chaves na ordem certa, a gente vai simplesmente inserir no nosso retorno. Por fim, a gente vai tornar essa string, que é o nosso resultado final. Show! Eu acho que isso é o suficiente. Eu vou salvar aqui. E a gente vai jogar isso aqui lá no LeetCode, que é a nossa... que é onde tem os testes unitários, né? Pra saber se nossa função tá funcionando. Isso é eu tentando saber se dá pra acelerar o vídeo, tá? Nas partes que eu tô escrevendo código. Aqui eu já resolvi, né? Já fiz isso, obviamente, mas vamos fazer de novo aqui, ver se tá funcionando. Se eu cometi algum erro. A gente vai rodar. Ele dá os casos simples, né? E aí já aconteceu de minha função passar aqui e não passar no submit, porque quando você roda o submit tem vários e vários testes que eles vão rodar e às vezes tem tempo, né? Se seu algoritmo for muito ruim, ele não vai deixar passar, né? E é isso, funcionou. Acertei de primeira porque eu já fiz isso antes, né? Felizmente não cometi nenhum erro e é isso. Beleza, eu ainda tô tentando entender como é o formato para fazer esses vídeos, tá? Mas é isso, espero que os próximos sejam melhores. Valeu!